Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast de tecnologia, inovação e empreendedorismo. Estamos aqui no YouTube, txm.business, e nos outros canais nossos é txm-métodos, Spotify, Instagram, LinkedIn. Estamos lá para falar com vocês de tecnologia, criatividade, empreendedorismo e muita inovação. Estamos aqui com um convidado muito especial que veio do Mato Grosso do Sul para falar com a gente, participou de um projeto que a TXM conduziu junto com o CalBR, um projeto que uniu arquitetos do país todo. Mais de 100 pessoas participaram e agora está encerrando, né? Já estão encerrando o projeto e vamos ouvir o que o Ronaldo diz, como é que ele mudou, como é que está uma casa para a minha vida, para mim, uma casa para mim. Isso tudo é o projeto do Ronaldo que passou pelo CalLab. E agora ele vai se apresentar. Ronaldo, quem é você, Ronaldo? Conta para a câmera. Eu sou arquiteto, né, ilustrador e design gráfico por vocação. E desde 2003, né? Eu me formei em 2003 e fiz mestrado, fiz especialização, fui professor universitário aí por mais de praticamente 10 anos, né? E depois desse período eu voltei, né, a projetar e montei um escritório de arquitetura. Uhum. No início era para fazer cursos, né? A gente começamos com cursos, né? Que deu bom. E aí era para ser um escritório de arquitetura, acabou montando cursos. Curso do quê? De informática, de BIM, né? BIM, era o Revit, era várias coisas, né? E aí depois disso eu falei, tem que montar um negócio que é meu, né? Uma ideia minha, que é minha mesmo, né? E aí surgiu a Kombi. Kombi Arquitetura. Kombi Arquitetura Criativa e Social. E aí foi uma jornada, porque essa Kombi, a ideia surgiu desde muito tempo. É que eu venho de uma família humilde, assim, né? Então sempre teve aquela coisa de retornar, né? Tentar ajudar as pessoas de alguma forma. E aí, formando em arquitetura, vamos ajudar com a arquitetura. E aí essa ideia, a Kombi, na verdade, o nome Kombi, ele surgiu de um brainstorm que a gente estava fazendo, né, no escritório, nesse escritório, né? E aí foi falando, não sei o que, cor fusco, né? Fusco. Aí, é uma cor, e explicando ali. E aí surgiu, Fusca, né? Aí Kombi, eu falei, puxa vida, Kombi é quase uma casa, né? É quase uma casa, ele comporta ali um monte de coisas, é muito versátil, a ocupação espacial é o máximo, né, Então eu falei, cara, tem tudo a ver. Aí pesquisei mais um pouco. Kombi é abreviação de combinação em alemão, né? Falei, tudo a ver, mais ainda, né? E aí fui desenvolver a marca e tentei entrar em incubadora. Na época eu era professor na Uniderp, e eu tentei entrar lá. E muito, muito romântico. Aí falava assim, como que você vai ganhar dinheiro com isso? Pronto, ferrou tudo. E aí eu tentei de novo na incubadora da Federal de lá. E novamente não deu, porque eu tinha resolvido algumas coisas, mas a questão financeira ali, né, você não vai sobreviver. E aí finalmente abriu um edital da UCDB, essa nova, e ele foi um pouco mais brando, né? Entrou, né? Inscreveu, entrou, depois que teve uma seleção natural, assim, que as pessoas entrou com uma ideia, mas não conseguiu evoluir. Bem ideação mesmo. Bem básico mesmo. E aí, a partir disso, eu, né, fiz a marca nessa época, fiz o site, eu ilustrei tudo, fiz todinho, eu mesmo, né? Foi até bem complicado para fazer. E aí, ali eu fui conduzido, né, tinha uma assessoria do Sebrae, e a menina falou assim, você podia conversar lá no Living Lab do Sebrae. E eu fui para lá. Cheguei, foi interessante essa parte, porque eu cheguei lá e a Leandra, né, que era coordenadora geral lá do Living, ela chegou num quadro de vidro, assim, e aí ela pegou e foi, você tem que fazer assim, 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 multiplicar isso não sei quantas mil vezes, aí você se torna uma startup. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque a ideia de multiplicar já era nativa ali da ideia, né?
de conseguir atender o máximo possível. E aí, quando ela fala isso, eu realmente abriu, né? Falei, que bacana, né? Uma startup que não era ainda plano nenhum Não de é que você ser startup. imaginava, né? É. E aí, depois disso, eu tive mentoria, comecei a ter mentoria no Sebrae. Uhum. Né? E foi o Jara, né, falou assim, não, você tem que fazer, né, o negócio tem que ser digital. E eu falei, Jara, mas, cara, eu não tenho experiência, né, ainda, né, vai dar ruim, né, abrir assim 10, sei lá, 20, abrir um negócio. Eu falei, então você vai ter que, de alguma forma, ter essa experiência. E aí eu consegui tinha uma cidade que doou um loteamento todo. Foi doado, uma cidade próxima da capital, né, 80 quilômetros. E aí eu fui lá e dali a gente desenvolveu 3 projetos, né? E foi um período longo, porque não estava tudo legalizado, né? Os lotes, tudo aí, demorou quase um ano. Aí 3 projetos ali, 2 projetos eu foi experiência mesmo, assim, bem árdua, né? Teve prejuízo. E no último teve, assim, um equilíbrio, Equilíbrio. né? Uhum. Também a gente não pode, né? Depois Perder de sempre. 2, né? Perder sempre. Aí equilibrou ali o projeto, a arquitetura, né? E aí deu certo. E aí entregamos ali e abriu o edital do Caulab. Uhum. Né? Acabou essa obra, essa última, aí Caulab. Abriu, falei, vou me inscrever. E já estava com a ideia assim, que eu preciso fazer um negócio digital. E aí inscrevi como negócio disruptivo. Disruptivo. Uhum. Mas não é, eu queria abandonar a ideia da Kombi, porque eu não conseguia, apesar de todo mundo falar, não, tem que fazer. Mas você fica ali tão apaixonado, às vezes, por Pelo aquilo, produto, pelo produto. E você não consegue visualizar, não consegue. Eu falei, não, preciso. Eu abandonei. Falei, não, abandonei, né? Vou pivotar. Segue o mesmo conceito, mas Esse negócio de pivotar, né? Na arquitetura, esse é um termo que não tinha, né? Você aprendeu a pivotar, né? pivotar e aprendi, né? Assim, não só o termo, né? Mas Mas aprendeu como a pivotar. a dificuldade que é você ter uma ideia, né? E isso para quem está no começo, né? Depois o cara, acho que pivota uma vez, ele fica ali, né? Já sabe como que é, porque é uma dificuldade muito grande. Você ter uma ideia, você tá ali achando que aquilo ali é lindo, maravilhoso, né? E adorava, né? A marca ficou muito bonita. O site ficou muito bonito, ilustrado. Só que e aí? Não funciona. Tá lindo, mas não funciona. E aí entrei na TX, no edital, fui selecionado, né? Foram 75 ideias selecionadas. E aí a No gente Brasil teve todo, né? do Brasil todo. E aí de Campo Grande tinham 3. 3. Só que dessas 3, aí um já nem começou porque o negócio é puxado. Não é para qualquer um. Mas isso Não é é. bom, eu quero que seja puxado. Então, mas eu achei excelente por causa disso também. Não é, não é assim aquela coisa, né, leve. O negócio é sério. Você tem que pegar firme. Se você não pegar firme, você pode fazer tudo que está ali de qualquer jeito. Mas se você tem um compromisso sério com a sua ideia, você tem que levar aquilo ali a sério. Você tem que fazer a pesquisa séria, você tem que fazer tudo ali sério. Então, e toma um tempo. A gente tinha 2 vezes na semana a gente tinha um encontro, né, online ali de 2 horas. E fora isso, as tarefas, os vídeos, o conteúdo os PDF, né, e para a gente conseguir cumprir tudo aquilo, além de você estar trabalhando, né? Eu lembro que acho que era 20 horas, né, por 20 horas por semana, semana. né, 20 horas por semana, tal. Era 20 horas, né? 20. Cara, e como que. E aí, o que aconteceu? A primeira já nem foi. Aí a segunda começou ali, mas aí a equipe desestruturada, assim, né? Eu falo assim que às vezes não tá na mesma vibe ali de. Uhum. É uma ideia, então. É uma ideia, foi sua ideia, então. E acabou, né? Eu falei, cara, é só eu agora. E fui E até. você tá sozinho. Tô sozinho. Eu tinha uma amiga minha que estava comigo, né, junto. Só que também ela, né, com outras coisas para fazer, ela acabou não conseguindo participar Uhum. ativamente ali. E aí fica perdido, né? Se você não tá junto como equipe, trocando essa ideia, acaba ficando, você tá fazendo uma coisa e a pessoa ainda não tá sabendo, então fica meio desconexo. Aí acabou que ficou só eu na Uhum. equipe.
E aí eu consegui fazer aquela correria, né? Para cumprir os 4.200 pontos, né? E aí, não, é 60%, eu acho. 70%, 70%. Eu falei, não, calculei ali. Mas não era só assim. Tinha um plus a mais ali. E esse plus a mais ali no final, aí a gente corre, né, para conseguir cumprir. Cumprir, né, conseguir ter acesso, né? Porque o grande a motivação toda é você continuar, né, o projeto e ter acesso à metodologia e você... Porque no final, o que que acontece? Você vai fazendo. Primeira, segunda, terceira atividade. Aí você chega lá na sexta, oitava atividade, você fala assim, cara, eu tenho que refazer aquilo lá porque Tá diferente, tá não diferente, tá não batendo. deu. A sua ideia inicial já foi refutada, que não deu. Você tem que voltar, você tem que fazer de novo. Então você chega no final, ou você vai validando mais, e é tudo validado, né? E aí você valida que não deu. Então você tem que voltar, e aí eu tô nessa fase, eu tenho que revisar. Eu falei assim, eu preciso revisar tudo desde o início, porque chega no final, você tem uma ideia que precisa melhorar tudo, né? Ainda mais sozinho. E eu continuo ainda no Living Lab, né? Uhum. E aí estava aberto a inscrição para decolagem, que tem ignição, que é o primeiro que seria ideação. Decolagem já é uma parte onde você monta ali o MVP, né? Uhum. Você monta esse MVP. E aí eu perguntei, falei, ô, Caio, a minha ideia, ele falou assim, não dá, você ainda não está preparado, né? Eu falei assim, eu não tenho nada a perder. Fui lá, escrevi, fui selecionado, né? Selecionou e agora começa em setembro, né? Começa em setembro toda essa parte de mentoria e tudo para fazer funcionar. Legal. E eu já engrenei uma outra coisa também. Tem o Empreende Fest do Sebrae. O Uhum. Empreende Fest vai ser acho que é 2 e 3 de outubro, né? E eu acredito que vou participar. E tem um evento que é Mais Casa e Construção, né? Que vai acontecer dia 9, 10 e acho que 9, 10 e 11 de outubro, né? E eu falei assim, eu vou lançar uma casa para mim lá nesse evento, né? Que é um evento Uhum. de arquitetura e construção. E aí esse é o plano, lançar a ideia, né? Já tá, já foi feito a solicitação de registro, né? De marca, o domínio também. Aí já tem também e-mail, né? E outras coisas assim, rede social já tá. Acho que tem alguma que eu não fiz ainda, mas já vou deixar tudo no jeito para quando a coisa fluir, né? Já tá tudo certo, tudo resolvido. Quero voltar um pouco no tempo ainda, antes de a gente falar mais Uma Casa para Mim e dos seus processos de startup, mas eu quero voltar. Você falou que era do interior do Mato Grosso e tal, Mato Grosso do Sul, e foi para arquitetura. Como é que você chegou na arquitetura? Por que que você quis ser arquiteto? Rapaz, isso foi assim, sabe aqueles teste vocacional, Sim, né? Eu aham. achei que eu era artista, né? Eu queria ser artista. Sempre desenhei, desde criança desenhava, né? Gostava muito de desenhar. E aí eu fui fazer um teste vocacional. Fiz, né, o teste e deu arquitetura. E aí eu falei, cara, é arquitetura ou é artes, né? Arquitetura, artes. Gostava muito da ideia de ser de arte. Uhum. Mas, como deu lá no teste vocacional arquitetura, né? E tinha arquitetura, eu me inscrevi e fiz arquitetura. E eu morei em fazenda até os 7 anos, né? A gente saiu da fazenda para estudar, né? E a casa nem estava pronta. A gente no início, ali as primeiras séries iniciais, a gente ia de táxi com o patrão tinha, né, o Uhum. táxi ali para levar os filhos, a gente ia junto, né, para a escola. E aí eu acho que na segunda série, no segundo ano, né, já não dá, a gente vai para cidade. E aí a gente mudou a casa, não estava pronta ainda, estava sem sem piso, só no contrapiso, a janela sem um banheiro pronto, então a gente mudou e aí foi, né, até estudando em escola pública, né,
ensino fundamental, depois ensino médio, e eu consegui. Fui mirim também, aqui não sei como que é. Mirim é a gente estuda, faz uns cursos, né? E é enviado para o mercado de trabalho. Só que tinha uma certa. Era meio militar, né? E a gente fazia ordem unida, né? Era como se fosse um quartelzinho ali, né? Depois disso, aí eu consegui, né, entrar na universidade, trabalhei na universidade também. E lá que eu gostei muito dessa parte de lecionar. Eu trabalhei na agência experimental por causa dessa veia, né, do design aí, eu já estava na arquitetura, então a arquitetura tem muito design, né, muita informação conceitual, estética. Então você desenvolve essa parte do design. E aí eu trabalhei na agência experimental lá. E aí eu ensinava os alunos, né, que estavam ali no curso de publicidade, ensinava a mexer no programa, ensinava parte de conceito, de tudo, né? E aí foi desenvolvendo isso. Eu aí me formei, né? Me formei e tinha poucos cursos de pós-graduação lá em Campo Grande. E aí chegou um folder lá da PUC do Rio Grande do Sul, né? Um curso de expressão gráfica. Falei, nossa, que legal. Já fiquei fascinado com aquilo, né? Porque era ilustração dentro de um ilustração assim, né? Parte de desenho, de arte dentro do curso de arquitetura. Aí eu conversei lá com os donos, né, da universidade que eu queria sair, né? Porque aí você é demitido ou você pede demissão, né? Aí eles me demitiram, né? Aí recebe uma grana que dá para sobreviver. E eu peguei e fui para lá. Eu já tinha um filho nessa época, né? O Gustavo. Que foi o período da faculdade, né? Tive um filho. E aí eu fui para Porto Alegre e fiquei Com a lá. família toda? Não, eu não estava mais casado. Não tava Eu não estava, a gente tinha separado já. E aí eu peguei e fui para Porto Alegre. Né? Fui para Porto Alegre e fiquei lá ao todo 5 anos. Você Né? fez mestrado daí lá? Eu fiz especialização, mas não concluí a especialização. Faltou uma. Sabe quando falta uma coisinha e você não. Aí não terminei. E aí eu entrei no mestrado em design da Universidade Federal, na URGS. Na URGS. Entrei abriu a primeira, aí eu me inscrevi, só que eu tava morando, eu tinha voltado para Campo Grande. Aí eu me inscrevi e pelo endereço ele falou, não vai, né? O cara mora lá, não vai vir aqui, né? A gente vai perder essa vaga, né? Dentro do mestrado. Aí no outro ano eu morei em São Paulo, aí no outro ano eu peguei e mudei, saí de São Paulo, fui para Porto Alegre já, peguei o endereço já e aí eu consegui passar na segunda turma. Quem te orientou lá? Foi a professora. Na verdade, eu tive vários, assim, né? Teve. Agora eu tenho que lembrar aqui quem que era, né? Eu tive uma co-orientadora, que era uma professora doutora, que era mais especializada nessa parte que é a ecologia profunda, né? Que eu abordei. Rapaz, agora eu não tô lembrado o nome. Sem problema. Da minha professora, rapaz. O tempo passa e a gente vai. É que eu conheço alguns professores, se você lembrasse assim. O Klinder, né? O Kindle, né? O Kindle, né? Ele era amigão da minha professora aí. O Kindle foi o maior que criou o programa. A Liane Hold, que foi minha orientadora. Conheci. E aí teve ela, aí ela viajou para Croácia, né? Não sei, ela foi pro cinema. O marido dela de lá, e ela viajou e aí ficou uma co-orientadora lá que me ajudou. E aí foi assim, ecodesign e ecologia profunda, né? Que era uma visão mais natural, né? Da natureza junto com o design. E eu desenvolvi um material para criança, uma cartilha. Então fiz várias atividades com as crianças, testava as atividades e no final fiz uma cartilha. Então esse foi meu projeto de mestrado. Mas foi um parto. Por que é um parto? Porque assim, dentro da universidade particular, a gente não tem um foco em pesquisa.
E aí você vem você tem ensino fundamental, ensino médio, você não tem nada disso, né? E nem na universidade. Então, é um parto mesmo, né? Escrever um artigo. Como é que eu vou escrever um artigo? Não, como que você vai escrever a dissertação? Dissertação. E na época eu não dormia, né? Eu tinha uma pilha assim de coisa revisada que eu estava revisando. Imprimia tudo, imprimia, revisava e nunca estava bom aquilo lá. E aí eu quase reprovei. E aí um professor Luiz, lá de Campo Grande, que me ajudou, né? Ele falou assim, porque eu tava a Liane Rodo, na época acho que era o MSN, né? Ela falou assim, Ronaldo, é com muita dor no coração, mas você não vai passar, né? Não vai conseguir. Aí eu fiquei 15 minutos lesado ali, né? Processando a informação. Depois eu falei para ela assim, professora, eu posso não passar, né? Mas eu vou tentar. Mas eu posso não passar na banca. Se a banca me reprovar, tudo bem, mas eu vou tentar. E aí eu conversei com esse professor e ele me ajudou muito, assim. Porque, assim, é uma questão de saber estruturar o texto, né? Quando você faz a dissertação. Conhecimento você tinha, só faltava estruturar. Você não sabe como fazer, concatenar. E aí foi um aprendizado muito, muito bacana. Que eu fiquei um mês com ele, todos os dias ele falava assim, Ronaldo, o que você quis dizer aqui? Né? E eu explicava para ele, falei assim, mas... E ali que eu aprendi mesmo a escrever, né? Colocar a ideia no papel. Colocar, e saber, né, certinho como que faz, como que finaliza, como que passa de um conteúdo para o outro, concatenar e colocar ali o autor, né, no meio da sua frase. Então, e aí eu fui para a banca. Na verdade, não cheguei bem na banca. Eu falei que eu não dormia, né? Eu tomava uma garrafa de vinho todo dia, cara, para dormir 3 horas. Tomava a garrafa, dormia 3 horas e voltava ali eu falo no período final já, né, da entrega. E aí mandei para a gráfica para imprimir, para entregar no horário, né, que era acho que 2 horas da tarde. Mandei, dormi, fui lá na gráfica pegar a impressão, não estava pronta ainda. E não estava, o negócio terminou, era 4 horas. Eu tinha passado o prazo. Eu falei, ferrou, né? Tudo bem, tá tranquilo. Aí peguei o meu material ali e fui lá no coordenador do curso, o Fábio Teixeira, né? Cheguei lá e falei assim, professor, eu vim solicitar meu título de especialista, porque eu não consegui entregar, né? Era para entregar tal hora, tá aqui. Aí um ser humano, né? Olhou e falou assim, porra, você veio lá de Campo Grande, passou todo esse perrengue aqui, você tem mais 15 dias para entregar. O coordenador me falou. E a minha orientadora já tinha uma cartinha lá, tipo assim, o cara não entregou, se ferrou, né? E aí deu um problema assim meio que um atrito de hierarquia. Eu falei, mas eu fui lá para entregar, para pegar meu título de especialista. Fiz os créditos. Não fui, eu fui lá, né, sabendo que eu tava e me deram mais as chances. Então eu tenho mais as. Aí entregou, aí a gente foi para a banca. Aí a banca foi um professor daqui da Universidade de UFSC, aí o professor Kindler, né, e uma professora da PUC, né, da PUC ela era desse tema, né, que eu tinha pego. E no dia apresentei a banca, só que essa professora estava com rinite, atacada da rinite, então ela não participou. E aí no final ela mandou um e-mail, e aí ficou aquela coisa, né, eu tinha um voto contra, um voto a favor, e estava esperando ali o que ela ia falar, né? E aí ficamos ali na expectativa, uns 10 minutos esperando o e-mail. Pá, chegou o e-mail. E a secretária leu, né? Ela tinha me aprovado e listado tudo que eu tinha que arrumar. Eu falei, nossa, que maravilha. E aí voltei para Campo Grande com esse professor mesmo e revisei tudo e consegui. Mas foi meio traumático, sabe? Assim, meio... Mas depois você voltou da aula? Aí que eu fui realmente lecionar, né? Eu terminei... Antes você estava só naquela monitoria, né? Eu estava como professor substituto ali na Federal mesmo, lá de Porto Alegre. De Porto Alegre, né? Na
URGS. URGS, na URGS. E tinha dado aula, assim, não... Era oficial, né? Num curso de técnico e tal. E aí, depois que eu terminei o mestrado, um professor, né, da Uniderp me chamou, falou assim, o coordenador, né? Ô, Ronaldo, tem uma vaga aqui e tal, bem na sua área. Você não quer? Eu falei, poxa, perfeito. E aí eu fui para dar aula no curso de arquitetura lá da Uniderp, que era onde eu me formei. E eu fiquei lá por 7 anos, né? Foi muito bacana. Foi muito rico, né? Enriquecedor, né? Na área que eu gostava, que era o desenho, que era a parte criativa, né? E aí foi muito bacana. E depois, eu era um professor que recebia um salário meio fixo, assim, que era um professor tempo integral, né? Então, você tinha uma carga horária legal, que dava uma grana legal. Depois, tiraram isso. Aí ficou oscilando. E aí ficou ruim, né? Você tem um semestre que tá com um ganho, outro não tá, e você continua sendo professor. E aí tinha um concurso na Federal, Universidade UFMS, professor substituto, e eu me inscrevi. Eu falei assim, eu vou equilibrar, né? Já que eu tô com Garantir negócio. já que eu tô com uma carga horária pequena, eu vou garantir essa daqui. E aí, nesse momento, eles me desligaram da Uniderp. E aí eu fiquei mais 2 anos lá como substituto. E aí foi daí que eu montei a Kombi, né? Nesse período aí que eu fiquei, que eu sabia que eu tinha um prazo de 2 anos, então foi a Kombi. Aí eu comecei a estruturar melhor. Passei nesse edital lá da UCDB, que é a S Inova, né? O CDB, que era a incubadora. E aí tem toda essa história aí, né? De como acontece tudo isso. Você resolveu empreender e tal. E agora vamos agora voltar, vamos vir para próximo aqui, para os últimos 5 meses aí que você está no Cal Lab. Como é que foi a experiência Cal Lab? Ó, eu já tive experiência com lá na UCDB, em outros, né? E eu achei super interessante e muito rica a experiência, porque você tinha ali 2 dias com especialistas, né? Aquele encontro com especialista, perguntava e tudo, e tinha a ver com o conteúdo abordado, né? Então era mais um suporte, além daquele milhares de vídeos que tem, né? Mas aquilo ali era obrigatório. E era o conteúdo que a gente, né, tava utilizando na sequência, né, das atividades. E o que eu achei? Eu achei a experiência incrível, porque você tem um período, você tem um tempo, você tem uma obrigação, você tem que cumprir aquilo ali. Se você tá a fim de fazer um negócio, você tem que cumprir aquilo ali, né? Então, te obriga a fazer isso, te obriga... Você não pode, não tem corpo mole. Não vai, né? Então, você tem o conteúdo, você tem mentoria, né? Você ganhava pontos, né? Fazia uma parte, ganhava pontos, trocava por mentoria. A mentoria te ajudava, às vezes não. Por que que não ajudava? Não que não ajudava, mas ajudava porque você, às vezes, estava indo para cá assim, e o mentor fala, não, você tem que voltar um pouco, você tem que olhar para cá. Mas era uma ajuda, né? Só que no caminho que você tava, putz, tem que voltar, cara, tem que voltar. Voltar e fazer um negócio, né? Que foi a pesquisa, né? Volta e faz a pesquisa. E foi interessante que nessa pesquisa, né, você descobre algumas coisas que você não tinha visto, né? Não tinham se atentado para aquilo ali. Então, todo esse conteúdo, ele te dá uma bagagem imensa para você desenvolver o seu negócio, né? Praticamente você tem todas as informações, as tarefas ali para você fazer, aplicar na sua ideia de negócio e verificar se aquilo lá dá certo. Então é um conteúdo que realmente te tira de um lugar e te coloca num outro lugar melhor, né? Então Não se arrependeu de fazer isso? não, nem um pouco. Eu me arrependo do seguinte, de não ter tido mais tempo para me dedicar mais, né? Na época eu estava fazendo, fiz cursos de ArchiCAD, e isso me tomava um tempo, né? E aí eu piorei a situação, que eu estava dando um curso só de manhã,
Falei, não, vou dar uma turma de manhã e à noite. E aí acabou meu tempo, né? Então ficou um pouco mais complicado de fazer, mas eu consegui cumprir A gente toda vai aí. estar tendo mais turmas do Caulab, né? E algumas outras turmas. Você acha que você indicaria para outros arquitetos fazerem isso? Completamente. Eu indico assim, tem que fazer. Porque a gente às vezes fica muito limitado, não sabe como atuar com a inovação, Uhum. né? Como que a gente inova, e a gente tem e a gente está na ponta da inovação ali com as tecnologias construtivas, com um projeto inovador e tudo, mas a gente não tem a ideia de empreender, como empreender. Não é só E a escola, a universidade não ensina isso, né? não ensina, né? E aí como que aí você vê assim, escritório que está, né, bombando, fazendo um monte de projeto e tal, mas são todos a mesma coisa, assim, né? Não tem uma como empreendedorismo, né? Uhum. Ele é um escritório, você fala assim, o escritório de arquitetura, e aí a gente sempre está ali naquela coisa de fazer um escritório de arquitetura diferente, criativo, pegar mais cliente, pegar uns projetos melhores, mas fica só dentro desse universo. Quando você fala de empreendedorismo, as áreas são várias as outras coisas. São possibilidades infinitas para você resolver problemas. Trabalha com a solução de dores, né? Que é a dor, né? E dentro da arquitetura, às vezes a arquitetura ela não é realmente a arquitetura em si, mas você está usando esse conhecimento para fazer uma outra coisa, né? Uhum. Para solucionar Outros problemas. outros problemas. Uhum. Então abre esse universo de possibilidades. Uma coisa que eu reparei nessa turma, porque eu dei algumas mentorias também, algumas palestras, é a conexão entre os participantes. Você conseguiu algumas conexões com os participantes de outros estados, de outros lugares? Consegui, né? Até tem o Alex, né? E a Bruna também, que assim tem uma relação direta com o que eu faço, né? E tem a predisposição, né? Que eu vejo assim, que não é. Se você tem um negócio que tem um propósito, não é qualquer um que entra. É alguém que tem uma predisposição para aquilo que você está pensando, né? E é assim que eu vejo, né? Você tem um propósito, se a pessoa se encaixa nesse propósito, ela tem, né? Você consegue fazer alguma coisa, desenvolver alguma coisa nesse sentido. E tiveram, né, essas pessoas e outras também que podem ser parceiras, que tem pessoas que estão torcendo aí, putz, vai dar legal o projeto. E é muito bacana essa troca, né? E aí dentro dessa, dentro dessa, como que eu falo, dentro do Caulab, né? Surgiu até o Hub, né? Uhum. E aí esse Hub está ainda se estruturando para realmente conseguir ser um Hub. Uhum. E é onde está todo mundo, né, se conectando ali para desenvolver outras coisas, outras soluções, e cada um dentro do seu conhecimento, que é super interessante isso. Vou pedir para você dar um depoimento também que para nós vai ser muito legal. E a Val? A Val atrapalhou muito? A Val é excelente, porque a Val tem a postura dela assim, ela é muito competente, né? Uhum. Eu falei, cara, se fosse outra pessoa, às vezes deixava o negócio embolar. E a Val ali, ó, rigorosa, né? O que é para ser feito tem que ser feito. E ela sempre está ajudando, né? Sempre ajudou, sempre respondeu, sempre assim como que eu vou dizer assim? Ela ela sempre foi muito correta em tudo, né? E isso foi um diferencial que eu vejo. Né? Ela é muito dedicada, né? Muito dedicada, extremamente correta, Contacta com vocês, conecta, né? faz tudo certinho, muito correta. Então Nem isso vamos demitir ela, então. não nem precisa mais demitir. A atuação dela foi excelente, excelente mesmo, que deu um tom de Seriedade. seriedade, de responsabilidade. Ó, você e era bem, né? A fala dela era bem assim, né? Uhum. O negócio é sério. Não é brincadeira, Não é então. brincadeira, o negócio é sério. Puxava sempre. E isso deu uma seriedade para
às vezes até quem não tava ali meio... Saiu fora. Não, é para ser feito. Não fez. Sinto muito. Essa é a Val. E agora, para encerrar nossas conversas aqui, eu quero que você fale uma casa para mim. O que é uma casa para mim? De forma bem resumida, né, o que seria uma casa para mim? É uma Faz teu startup. pitch. Faz teu pitch. É uma startup do Minha Casa Minha Vida. Nasce dentro dessa ideia. Então a gente pega de ponta a ponta o cliente que quer a casa, né, ele precisa da casa, né? Ele quer essa casa. Então a gente pega de ponta a ponta e faz o financiamento, né? Contacta o correspondente, contacta o corretor de imóveis, né? O terrenista, a loteadora, e faz todo esse trâmite aí, projeto arquitetônico e a execução. Só que a gente está fazendo isso de forma digital, né? Então a gente tem o cliente que ele quer a casa e a gente consegue, então, né, onde ele estiver, a gente vai conectar um arquiteto local, um correspondente local, né, um construtor ali. E para que isso funcione de forma correta, tem uma metodologia, né? A gente tem a parte de projeto, desenvolvido em BIM, que a gente vai conseguir extrair no caso, o orçamento quantitativo, e aí disso já sai uma parte de gestão, né? Então a gente conecta esse arquiteto, que no caso seria um arquiteto recém-formado ou que ele tem uma ligação com esse propósito, né? E aí ele entra dentro dessa Plataforma. ecossistema, né? Um ecossistema Mais que a plataforma. faz parte desse ecossistema para poder atender. Então, Isso tem no Brasil todo, né? Porque Minha Casa Minha Vida tem no país todo. no país todo. Então ele... Então, aquela tua preocupação, aquela preocupação que você recebeu, aquela negativa de não dá para escalar, claro que dá, né? Claro que dá para escalar. Agora deu, a partir do Caulab, né? A gente pivotou a ideia e é interessante, assim, como que você tá ali bloqueado, né, naquele negócio. Aí você abre o leque e aí você enxerga como que você consegue fazer isso funcionar, né? É complexo, né? A gente vê como complexo. A gente vai ter que simplificar. Como que eu simplifico isso, torno mais fácil? Como que eu encanto o cliente para ele querer dar o próximo passo, né? No funil aí. Então, porque a ideia, o benefício aí é para o cliente, né? Então a gente entende que não é para todo mundo vai estar, né, ganhando todo mundo, né? Eu não tenho uma concorrência. Ah, não, o cara está entrando. Beneficia o arquiteto, beneficia o construtor, beneficia todo mundo, né? E ele pode também trazer, né? O consultor pode trazer, o correspondente pode trazer, o arquiteto também. Então ele vai estar... vai ser uma colaboração, né? Bem o que você falou, um ecossistema. É um ecossistema aí, para que tudo aconteça de forma correta. Para que no final esse cliente ele tenha uma casa que foi construída corretamente, que está tudo certo, que não foi sucateado, que não tem erros ali, né? Pagando o valor justo. Valor justo, e esse é o... Né, pagando o valor justo, o arquiteto recebendo o valor justo, o pedreiro, e talvez a gente consiga ter benefícios, né, para todos esses stakeholders. Também, né? Assim, eu não sou um cara da arquitetura e tal, mas a gente vê muita notícia aí dos Minha Casa Minha Vida que estão caindo, que foram mal feitos, mal estruturados, né? Projetos mal executados, né? Claro que sempre tem gente ruim nas coisas boas, mas se a gente conseguir construir um ecossistema bem estruturado, vai ficar muito melhor, porque daí todo mundo ganha, né? E aquilo que você falou, é um propósito, o propósito da pessoa que está lá, do lar que você está fazendo para ele, né? Eu sempre disse que, ouvi de arquitetos, né? Que o grande propósito da arquitetura era... às vezes a pessoa tem só uma casa a vida inteira, né? É o maior bem que ele tem, né? Na vida inteira, então, puxa... Tem que ser o melhor, né? Tem que ser o melhor, é o sonho, né? Você tem que realizar esse sonho. Você trabalha com a ideia do sonho mesmo da pessoa. E às vezes, essa última casa que eu fiz, ela queria ter um quarto com banheiro. Não coube. Mas na minha primeira casa, né, que eu fiz romântico, né? Não, vamos fazer, vai dar certo.
não cabe, né? Você tem coisas técnicas ali que não dá. Se não dá, não deu. Mas o que a gente faz? A gente faz o projeto da ampliação já dentro desse projeto. Dentro desse projeto você já tem ali, você não vai conseguir agora, né? Porque não é possível, mas tá aqui, você vai conseguir fazer depois. Então você consegue dar essa dimensão. Quero fazer uma área gourmet. Não deu, né? O orçamento é curto. Dá para fazer isso. E se ele está no ecossistema, de repente ele pode voltar para o ecossistema e buscar lá a resposta lá mesmo, lá dentro do ecossistema. Lá mesmo, né? E aí você cria todo esse ecossistema que eu acho muito rico, né? Porque não ele mesmo vai se o construtor às vezes não tem, ele quer fazer uma, tem um cliente que quer construir, ele no ecossistema ele tem o arquiteto que vai fazer e tem todo um aparato ali de ferramentas que vai fazer com que ele no final dê tudo certo. Quando se fala, né, numa casa para mim, que é pensando em casas mais populares, não é pensando em grandes obras e tal. E agora, na nossa conversa, veio para mim uma coisa assim. Sempre que se fala em BIM, se fala em grandes obras, não sei o quê, fazer uma escola, fazer um prédio, fazer uma coisa. Mas também dá para usar o BIM num projeto desse tipo, né? Desse estilo pequeno. E se o BIM estiver dentro do ecossistema, o pessoal do BIM aí, o Rodrigo, que eu adoro o Rodrigo. Rodrigo Queires é o cara do BIM. Não sei se você conhece o Rodrigo, né? Ele é muito bom. Rodrigo, veja isso. Puxa, vamos trazer o BIM para isso tudo. A própria Patrícia, né, que fez um podcast com a gente aqui há 2, 3 semanas atrás, também é ligada no BIM. O BIM para esse público também, né? Não só imaginando o BIM para grandes projetos, mas para projetos pequenos também. É que o BIM é o normal, né? Na verdade, assim, hoje não se usa o BIM no potencial todo, né? Você usa ali para extrair planta, corte, né? O que é o mais simples. Mas o BIM você vai dentro ali, consegue extrair, quantitativo consegue extrair informações que vão facilitar nas etapas de projeto. Então, e todo mundo colabora, né? O próprio proprietário pode também saber o que está acontecendo, né? Isso, então você consegue criar uma interface ali onde o proprietário ele pode estar acompanhando a obra, né? Acompanha a execução da obra, acompanha os projetos, né? Verifica o desenvolvimento físico-financeiro da obra. Então, é nesse sentido, você está beneficiando todos, só que o objetivo é esse cliente e a casa, né? E aí você tem uma metodologia. Como que você vai resolver um problema em escala nacional, né? Na verdade, a gente quer chegar nisso, mas a gente tem que fazer... Inicia localmente, né? Você inicia e verifica... Mas já pensa globalmente. Inicia localmente, mas já pensa globalmente. Globalmente, isso mesmo. E até um amigo meu lá, um colega, né, que estava participando também lá da ignição, lá do Living, ele falou, cara... Muito interessante essa ideia aí, dá para você fazer. E ele falou assim, daria para colocar nos Estados Unidos, em outro. E aí você começa a ver também, né, a possibilidade de, talvez não lá, mas em outro lugar daria para você ajustar isso, né, e conseguir trabalhar. Né? Aí você fala assim, pô, globalmente, né? Ainda não tenho essa dimensão, né? A dimensão ainda é nacional, mas quem sabe. E aí, para você conseguir fazer essa entrega em vários lugares, com pessoas que têm maior conhecimento, menor, né? Uma tecnologia chega, outra não chega. Uma vai ser mais cara, outra vai ser mais barata. Então, para você fazer tudo isso funcionar, vai um tempo e você tem que treinar esse pessoal, tanto a parte de arquitetura, tanto a parte de mão de obra mesmo local, ele vai ter que receber ali um treinamento. E aí o BIM, onde que entra o BIM também? Não é só nessa parte de orçamento nem de quantitativo. Nas etapas de obra. Então você manda, o cara vai poder olhar ali o projeto, né, 3D, ver onde que estão as coisas para evitar erro. Então você começa a melhorar para todo mundo, profissionalizar, né, todo mundo que está no ecossistema. Que bom, acho que eu vou desejar bastante sucesso para você nesse Uma Casa para Mim, aí conta com a gente. A gente sempre diz assim, que uma vez TX Maker, sempre TX Maker. A gente está sempre aí para ajudar, né? Busca aval, fala com a gente vem aqui, visita a gente quando precisar, a gente vai estar sempre aí. A gente quer continuar com o modelo CalLab, tem uma proposta de continuar no ano que vem, tem novas turmas, novos projetos, e a gente vai fazer isso
acontecer para valer. Mas para encerrar, a TXM, que significa Think, Experience e Manage, tem 3 perguntas, uma de cada uma delas para você, que é aquela pergunta surpresa. Vamos lá. Think. Think é pensar o negócio. Pensar é de onde vem a inspiração. Então eu quero saber um livro, um autor, uma música, o que te inspira? Um livro, um autor, o que me inspira mesmo? Rapaz, sabe que música não é muito, não é muito meu forte. E livros, o que me inspira? Eu tinha sempre a metodologia de... Tem uma metodologia de projeto de Bruno Munari, Ah, né? do Bruno Munari. Bruno Munari sempre foi assim o que... Porque ele tem... Você vai testando, né? Você cria e vai testando. Ele sempre foi o que eu sigo para quase tudo, né? Praticamente tudo que eu faço, você tem aquelas etapas ali. E elas servem para qualquer coisa. Então, como que você vai criar uma solução, né? Para alguma coisa? Bruno Munari. Bruno Munari. Tanto a parte de design, que eu Ele é um arquiteto, né? excelente, né? Então você era o meu universo ali, meu mentor. Aquele livrinho pequenininho das coisas nascem coisas. Esse daí. É esse daí que eu usava ele nas minhas aulas, né? Para os alunos aí, das coisas nascem Isso aí coisas. na faculdade, eu sempre usei, né? Famoso livro das coisas nascem coisas. Das coisas nascem coisas. Esse é o meu livro de cabeceira, assim. E X, Experience. Uma experiência que mudou a sua vida. Foi aqui. A experiência que mudou minha vida. Eu falo dentro desse universo do empreendedorismo, né? Ali o Living Lab, né? Onde nasce a possibilidade de você, né, fazer uma coisa diferente. E aí teve um amigo meu, que eu acho que foi onde deu aquela, sabe, o estalo, assim, lá do Living, ele já estava numa startup, e aí a gente conversando, assim, e ele falou algumas coisas que fez clarear aquilo que a Leandra, né, estava tentando, que eu não consegui enxergar. Às vezes uma conversa você enxerga e eu consegui visualizar o todo, né? Porque ele era da parte de tecnologia, e aí aquilo que ele foi falando, eu fui enxergando o meu problema, né? O que eu tinha que fazer para fazer tudo funcionar. E aí a TXM que veio e trouxe essa experiência, né? Que você vai experimentando, você vai fazendo, você vai pesquisando, você vai trazendo conteúdo real para aquilo que você está pesquisando. Então, essa que é a parte de experiência. São esses 3 momentos aí que foram muito importantes. Manager, gestão. Uma ferramenta que você usa para gestão dos teus projetos, para gestão da tua vida. Que ferramenta você indicaria para esse empreendedor aí? Ferramenta de gestão. Rapaz, tem tanta ferramenta de gestão e eu já testei. Eu, como arquiteto, vou falar que eu não achei ainda nenhuma que consiga ser tão visual e tão simples que seja fácil de utilizar, né? Eu mesmo não consegui me adaptar ainda a nenhuma ferramenta de gestão pela complexidade que é. Mas e o BIM? Então, o BIM ele te dá toda essa parte, né, de você projetar, extrair informações, acompanhar, e aí você consegue. Mas tem uma parte de gestão, eu vejo gestão como uma parte da gestão de obra, né? Até estou fazendo uma especialização pela EBPOS nessa parte aí. Mas é complexo, né? E o que eu vejo é aquilo que você consegue ajustar à sua realidade, pela complexidade. Às vezes você pega um Trello da vida, você consegue resolver tudo. Você vai pegar uma ferramenta de gestão, vamos supor, obra-prima, quase que você tem que se dedicar ali um tempo para você aprender. E outros softwares de gestão, outros também têm essa complexidade, que você precisa se dedicar, se torna especialista naquilo ali, naquela ferramenta. Então, a ferramenta de gestão seria aquela que
consegue resolver Os teus problemas. Os teus problemas. Bem individual. São muitas ferramentas, uma mais complexa, outra mais simples, uma que vai pegar a obra maior, outra que pega uma coisa menor. Então, Sabe o que eu gosto de dizer? Que a ferramenta que eu mais gosto é a agenda do Google. Eu pego a planilha, né? E a gente vai resolvendo, mas a agenda do Google é muito boa. Já resolve muito uma parte da gestão. Tem uma amiga minha, a Jana, e ela usa agenda. Eu não sou tão organizado com a agenda, né? Mas eu tenho a agenda ali do Google, eu preciso, né? Resolver melhor essa parte de gestão minha mesmo, né? Própria, não é nem da obra, é uma gestão das minhas coisas. Então, a gente aqui no nosso caneco coloca assim, que o nosso propósito, né, é mudamos o mundo de baixo para cima. E a gente convida as pessoas que estão participar da TXM também fazer parte disso tudo, né? Então a gente traz um presente para você, que é a nossa canequinha aqui. E é personalizado. Mas que bacana. Ronaldo, muito obrigado por estar aqui. Sucesso no teu projeto, na tua carreira, no Uma Casa para Mim. E conta com a gente. Estamos sempre juntos aí para isso acontecer. Obrigado aí, obrigado muito pessoal. Obrigado. Acompanhe a gente no YouTube, TXM Business, nos outros canais, TXM Métodos, Spotify, Instagram, LinkedIn. Estamos aí com você. Até a próxima. Valeu!